Olá, seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Eu sou o Matheus Almeida, estou aqui com a Lívia Daniele, pastora da nossa igreja. O Alisson também está aqui comigo e juntos hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje é aquele dia que a gente separa no nosso GC, que é o dia do tema livre. É um dia, no mês que o líder tem aquela liberdade para escolher aquilo, o tema que Deus falou ao seu coração e compartilhar ali com a célula. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, nós vamos orar ao Senhor. Então, já pega aí a sua Bíblia. Se você tem agenda, pega a sua agenda para anotar tudo que vai ser falado aqui e vamos juntos começar esse momento em oração. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais um GC Online, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em comunhão, aprendendo mais sobre o Senhor, buscando mais da sua presença. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nós que estamos aqui, aqueles também que estão nos acompanhando, nos assistindo. Que a Tua bênção, o Teu favor e a Tua graça sejam sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto. Aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver. Me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade,
servo de todos os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor cresça na nossa vida, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Amém. Em nome de Jesus. Como eu falei, hoje é o nosso dia do tema livre, aquele dia separado para nós falarmos de um tema que está, não é o mesmo tema que é sugerido pela agenda da nossa igreja. Existe sempre uma semana por mês onde nós temos essa liberdade de falar sobre um outro tema diferente do sugerido. E hoje eu queria falar, nós juntos aqui vamos discutir sobre o tema O Milagre da Multiplicação. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 12. João, que é o quarto evangelho do Novo Testamento, quarto livro, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 12. E a palavra do Senhor nos diz assim: levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos e irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus, então, tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém. Amém. Nós estamos aqui, então, em um dos evangelhos, Qual que é a função dos evangelhos? São os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, que é esse que nós lemos. Os evangelhos, eles narram a trajetória de Jesus aqui na Terra. Quando Jesus, o verbo que se fez carne, inclusive João inicia falando sobre esse assunto, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele vai dizer que tudo foi feito por meio do verbo, e no versículo 14 do capítulo 1, João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele fala a respeito do próprio Jesus, que se tornou carne, que se fez homem, o Filho de Deus dentro da dança da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus se fez carne e andou no nosso meio. Como Paulo escreve aos Filipenses, ele abriu mão da sua glória, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, assumindo a forma humana. Então, Jesus, o centro do Evangelho, e é sobre ele que João escreve. Só que João, ele tem um objetivo específico. Cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles tem um objetivo, tem um público. João tem o seu objetivo específico. Talvez, lá, indo já para o final do século I, João escreve esse evangelho de uma forma apologética. Ele queria defender a verdade, a realidade de que Jesus é Deus. Existiam algumas doutrinas que estavam se levantando ali no início do cristianismo para se contrapor à fé cristã. E ali, João percebe a necessidade de escrever um texto revelando Jesus como Deus, como divino. E por isso João investe tanto em falar sobre os sinais, sobre as maravilhas. Nós sabemos que Jesus, ele era 100% homem. Ele vivia a realidade humana, ele não era um holograma, ele não parecia ser um homem, ele era um homem. Não, metaverso. Ele era carne humana, ele era carne, o verbo se fez carne, é importante se saber disso. Mas ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele também era 100% Deus. Ele era divino e era isso que João queria revelar, hein, pastora Lívia? Amém, glória a Deus. E nesse texto ele é tão lindo porque a gente vê Jesus aqui, depois de tantos milagres que ele já tinha feito, ele coloca mais uma situação para instigar a fé ou pelo menos,
a curiosidade, o questionamento a Jesus. Mas nós vemos que os discípulos começam a apresentar coisas que eram bem desacreditados, né? Bem desacreditados eles estavam bem desesperançosos. Não tem jeito não, lugar inóspito, não tem dinheiro, tem muita gente, a hora já é tarde. E depois de tantas coisas que Jesus já tinha feito, eles ainda estavam vendo limitações no poder de Deus. Dá a entender isso, né? Sim. Tipo assim, não, Jesus curou, fez um monte de coisa, eles ainda estavam ali limitados sobre o conhecimento de quem Jesus era. Exatamente, isso mostra o perigo da gente estar andando com Jesus e não conhecer quem Ele é. Né? E é justamente isso que João traz, exatamente essa mensagem de João, quando ele vai mostrar os sinais, né? Provar que a gente pode crer que a nossa fé é verdadeira e que ela é válida, porque Cristo é Deus. O que a gente é nesse grupo? A gente é discípulo, a gente tem andado junto, tem buscado conhecer, aprender e replicar o caráter de Cristo, ou a gente é a multidão que está procurando Jesus só pelo que Ele pode nos oferecer? Cara, e a gente lê sobre essa passagem, a gente se coloca no lugar, né? A gente fica, nossa, como será que eu agiria nessa situação? Pensando como discípulo, será que eu ia realmente acreditar no poder de Jesus, de fazer um milagre daquele tamanho? Ou será que eu ia ser desacreditado, falar, não, isso aqui é muito grande, não tem nenhum sentido? E é algo que a gente deve se questionar, né? Sobre ser multidão ou ser o discípulo, porque por mais que talvez houvesse uma incredulidade no coração deles, é Jesus que eles vão procurar. Vão falar assim, aconteceu tal coisa, será que temos uma multidão aqui para alimentar? O que nós devemos fazer? Então, de alguma forma, é um passo, né, que eles deram e é uma lição para nós também, né, que a gente venha buscar essa ajuda em Jesus, porque Ele é o único que poderia cuidar dessa situação. E Amém. Foi quem os discípulos recorreram, né? Amém, amém. Que de fato isso seja um despertar para o nosso coração, né? Um alerta para a gente se colocar diante do espelho, a gente perceber, né? onde a gente está se encaixando. Quantas vezes a gente não está da mesma forma que a multidão, né? A gente até está procurando Jesus, mas a gente está procurando Jesus com a motivação errada. A gente está procurando Jesus como um comércio, né? E com a nossa mentalidade de consumo, nós buscamos a Jesus pelo que nós podemos consumir dele, pelo que ele pode nos oferecer. Jesus vai bater uma DR ali com os discípulos. Sim. Porque Cristo queria um posicionamento diferente dos discípulos. Porque ali ele estava ensinando a multidão, estava no processo. Mas com o discípulo já estava num processo avançado. E Jesus vira para os discípulos e fala aqui com Filipe, onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? E aí no 6 ele fala assim, ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Então, testar o quê? Ele queria entender. Jesus já sabia, na verdade, né? Ele queria que eles soubessem, que eles fizessem a pergunta certa, ou que se, no momento que Jesus perguntasse, Jesus, o Senhor sabe o que o Senhor pode fazer. Eu não tenho essa resposta, mas o Senhor tem. Mas não foi isso que Filipe falou, porque ele falou, ele veio lá 200 denários, não dá para nada. Né? A gente não tem 200 denários, que deveria ter, né? E não bastariam para isso. E então ele começa a apresentar ali os obstáculos daquilo que Jesus mesmo perguntou. Olha, ou seja, eles não tinham entendido ainda. Eu acho legal essa parte. Jesus olha para a multidão e se vira para o discípulo para perguntar. Exatamente. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Assim, será que eu fico lá me colocando no lugar de multidão, mas eu já entendi que sou regenerado, que eu tenho um chamado de Deus, não no sentido, porque Jesus aí falou que ele chamou todos, né? E de fazer discípulos a todas as nações, não é o pastor, o evangelista, o obreiro, é para todos. Mas nós, como os discípulos, estamos respondendo conforme as expectativas do reino? Porque nós estamos vendo, estamos caminhando com ele diariamente, assistindo tudo aquilo que ele está fazendo na história e na nossa vida. Será que quando tem um desafio, um problema, um BO, Jesus vira para nós, e aí? Aí a gente fala, Jesus, tem jeito não. Será? Será que a gente fala que não tem jeito para Jesus? Exatamente. Sendo que ele é o autor e consumador da nossa fé. Né? Verdade. Pode todas as coisas. A fé, na verdade, é algo que precisa muito de exercício. Né? Precisa ser exercitada. A gente já falou aqui no GC Online que a fé é um dom de Deus, mas é um presente que Deus nos dá e nos dá também a responsabilidade de exercitar
de ampliar, de amadurecer essa fé. E nós vemos na Bíblia que o desejo de Deus é que nós sejamos maduros, que nós sejamos filhos amadurecidos. Isso é o que Jesus deixa claro para os discípulos quando ele faz essa pequena prova. Ele pergunta, mesmo sabendo, como você falou, Lívia, mesmo sabendo que o que ele deveria fazer, ele pergunta para os discípulos. Isso não é um sinal de que Deus não sabia. Na verdade, ele sabia, mas ele queria conhecer o coração dos discípulos. Ele queria saber qual que era a pretensão, como que seria o posicionamento. Eu até anotei aqui, Jesus sabia o que precisava ser feito, mas pôs em xeque o coração dos discípulos para saber a sua maturidade espiritual e a sua fé diante dos desafios. Quando a gente vai falar sobre maturidade, eu sempre me lembro muito da igreja de Corinto, aquelas cartas que a Bíblia tem, 1 Coríntios e 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu elas. Eu sempre me lembro desse episódio, né, que Paulo ele confronta a igreja em Corinto. Ele vai dizer, vocês já deviam ter crescido, vocês já deviam ter amadurecido e vocês continuam se comportando como criança espiritual. Eu não pude dar alimento sólido porque vocês são crianças, então tive que dar leitinho para vocês. Então, né, a gente enxerga aqui também nesse episódio, nesse diálogo entre Jesus e os discípulos, Jesus também procurando ouvir uma resposta madura, uma resposta de fé. Só que muitas vezes, por falta de exercício da nossa fé, a gente se posiciona com imaturidade diante dos desafios que nós temos, hein? E o que eu ia comentar é exatamente sobre isso que você falou, que o posicionamento revela a nossa maturidade. Sim, então, Cristo esperava um posicionamento dos discípulos de alguém que andava já com ele. Então, o que ele vai falar sobre a multidão? Manda eles se assentarem e esperar. Ou seja, ele não esperava nada da multidão, a multidão só ia se alimentar. Eles só iam sentar e esperar Jesus fazer alguma coisa. Agora, dos discípulos, é igual quando Paulo exorta também, ele esperava um posicionamento diferente. Então, vocês já sabem quem eu sou, vocês já sabem o que eu faço, como que funciona. Então, se posicionem. E isso mostra maturidade, né? Porque muitas vezes Deus cobra de nós, né? Nos coloca numa posição onde a nossa fé vai ser testada, onde a nossa maturidade vai ser testada. E ali nós vemos se nós realmente, em quem nós estamos firmando a nossa fé, se nós temos fé, né, em Cristo. E ali nós somos colocados à prova. Então, acho que aqui foi um exemplo também dos discípulos. Exatamente. Acho que a nossa vida, ela é um desafio de fé. Sim. Nós somos desafiados a todo momento e o nosso posicionamento, de fato, revela muito sobre onde está o nosso coração, sobre em quem nós cremos. A gente vê essa fala no livro de Jó dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará ao meu favor. Nós vemos um posicionamento de Jó diante da calamidade, diante do caos, de situações difíceis. Jó colocando a sua fé em Deus, na soberania de Deus sobre todas as coisas, no propósito divino. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós vemos Jó olhando para isso e crendo e confiando. A sua fé sendo exercitada diante do desafio que ele estava vivendo. A nossa vida ela é um constante desafio. A todo momento a nossa fé é testada. Sim. A todo momento a nossa fé é provada. Mas aí a gente está tendo a revelação de quem Jesus é, a gente está crescendo nesse conhecimento, a gente está vivendo esse amadurecimento. E é interessante que tudo na caminhada de Jesus aqui na Terra com os discípulos é didático. Em tudo Jesus está ensinando, seja no momento em que a multidão está diante dele, seja no momento em que ele está só com os discípulos, seja no momento em que ele está conversando com uma pessoa, Jesus sempre está ensinando. E os ensinamentos não eram ensinamentos pontuais, não eram ensinamentos para aquelas pessoas apenas, mas são ensinamentos que tocam a nossa vida hoje e nos levam para um caminho de transformação. Mas aí, tocando já em um terceiro ponto, nós vemos também no versículo 12, que a Bíblia fala que todos ficaram satisfeitos com aquela refeição. Era um grande desafio, Tinha uma grande multidão, 200 denários não eram suficientes e tinha ainda 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão que era enorme. Eram milhares de pessoas. E como que a gente faz para alimentar todo esse povo? E a Bíblia fala que é tão grande o milagre que Jesus realiza naquele momento, que diante desse milagre, todos ficaram satisfeitos. Não foi uma refeição simples, não foi um lanchinho de meio pão. A Bíblia fala que, inclusive, no versículo 13, seguindo o texto que nós lemos, diz que foram recolhidos 12 cestos de sobra, do que sobrou de pão.
do que aquela multidão se alimentou. Gente, eram 5 pães e 2 peixinhos. Sobraram 12 cestos cheios de pão, né, dessa alimentação. E isso fala muito para nós a respeito justamente dessa refeição completa e não parcial. E agora a gente traz para tipificação. Jesus é o próprio pão da vida e era isso que ele estava querendo comunicar para aquelas pessoas. Era isso que ele queria comunicar para os discípulos, que ele é o pão da vida. E aqui com essa provisão ele se mostra como esse alimento suficiente, como essa provisão, como essa graça abundante de Deus que nos alcança para nos alimentar, né, muito maior do que aquilo que a gente precisa. Esse favor que a gente vê inclusive no Sermão da Montanha, quando Jesus vai falar sobre confiança, ele vai dizer: olhem para as aves do céu que não semeiam e nem colhem, e o meu Pai as alimenta. Olhem para os lírios do campo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Eles nascem hoje, amanhã vão ser queimados, mas o meu Pai os vestem. Né? A gente vê a abundância da graça de Deus. Amém. Provérbios 3:5 fala que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, não estribar no nosse próprio entendimento. Se eles, olha, como os discípulos, o que eles fizeram? Olharam para as circunstâncias, né? Para os desafios. E a gente precisa ter esse cuidado. Onde que está firmada a minha confiança? Eu preciso entender. E no momento de dor, de tristeza, de luta, de adversidade, que são um dos momentos que a gente vai vendo, onde Jesus se vira para os discípulos. É a tempestade, ele aparece andando. É a tempestade, ele fala, não temas. Né? É a multiplicação, ele está perguntando para os discípulos. Então, essa forma de Jesus nos ensinar é muito interessante, porque na hora da aflição, na hora da dificuldade, tem uma autora que eu gosto, que é a Dorothy Sayers, que era contemporânea de C.S. Lewis, muito legal, gente, depois vocês podem ler. Aí ela fala assim, olha, no momento de adversidade, de luta, é quando a gente vê onde a nossa fé está fundamentada. Então, os discípulos, no momento que eles, de escassez, né, de necessidade, eles não viram solução. Mas Cristo espera que quando a gente está nesse momento de adversidade, né, que eu penso assim, que até as lutas, as situações que a gente passa, são pedagógicas, são Deus nos ensinando. Sim. Aí que a gente vê onde a nossa fé está fundamentada de verdade, onde Cristo está na minha vida. Eu confio nele de todo o meu coração, né, que até esse momento de tudo coopera de verdade, eu creio, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu estou confiando nisso? Até um momento diferente, até um resultado diferente do que eu esperava, mas a gente vê aqui que é possível confiar no Senhor e mesmo uma necessidade tão básica como a fome, Ele nos ensinou que Ele é suficiente. Sim. Amém. E nesse momento eu acho que vem à tona onde estão os nossos olhos, né? Que os discípulos poderiam, também só olhar para os cestos, assim, para o dinheiro e falar, nossa, realmente não tem como, mas a partir do momento que a gente olha, porque a gente passa por situações assim todo dia, né? Se a gente olhar para a nossa provação, para uma dificuldade, e a gente olhar para Cristo, são dois extremos. Que a gente vai ver uma dificuldade e a gente vai ver uma solução. Então, a partir do momento que a gente olha para Jesus, aquela dificuldade se torna muito pequena. Então, não importa o quanto que eu tenho aqui de comida, quanto eu tenho de dinheiro, eu sei que Ele vai suprir, que Ele vai fazer. Então, aí mostra também, né, onde que os nossos olhos estão. Amém, exatamente. É justamente a chave da resolução é Cristo. Amém. Cristo é o centro. Que nós possamos, de fato, ter Jesus como esse alimento suficiente para nós, que enche o nosso coração, que preenche a nossa alma. E então nós vamos buscar Jesus por quem Ele é, porque o que Ele pode fazer será uma consequência daquilo que está diante de nós, que é a contemplação do caráter de Cristo. Amém? Então vamos orar, louvando ao Senhor por mais esse GC Online, que essa palavra edifique a sua vida e que você rumine ela no seu coração para que ela germine e cresça e dê muitos frutos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos ensinar tanto por meio da sua palavra. Nós sabemos que somente o Teu Espírito Santo pode nos conduzir ao entendimento da verdade e mais uma vez o Senhor operou esse milagre em nós aqui nesse momento. Que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos, aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo. Deus, que haja renovo, graça e favor sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra.
seja exaltado, seja exaltado, exaltado.